Agora nós vamos falar de HDFS, que é o armazenamento distribuído do Hadoop. Nós vamos entender qual que é a dinâmica de acesso ao HDFS, como que a gente acessa e que resultado que ele traz para a gente. Bom, a primeira coisa, como eu já havia dito, a gente acessa via Client Node, o HDFS. Quando nós acessamos o Client Node, nós temos duas opções. Ou nós acessamos os arquivos locais da máquina, ou nós acessamos os arquivos que estão contidos dentro do HDFS. Essa é uma máquina que contém o Linux. Então, se eu digitar ls, que é o comando de listar arquivos no Linux, arquivos e diretórios, ele vai mostrar todos os arquivos e diretórios da máquina local do Client Node. Se eu usar o mesmo comando com o prefixo hdfs dfs, o que vai acontecer? Ele vai acessar os arquivos que estão contidos dentro do HDFS. Esses arquivos que estão dentro do HDFS, você não enxerga ele particionado, você enxerga ele como se fosse um único arquivo. Uma coisa que eu não comentei e é importante é que nós acessamos o Client Node via SSH. E é no Client Node que você vai startar os jobs, é no Client Node que você vai acessar o HDFS. E é importante ressaltar o seguinte, que o acesso ao Client Node é feito via terminal, você não tem interface gráfica. Então toda ação que a gente tem lá dentro de criar uma pasta, de listar arquivos, é tudo feito via linha de comando. Acessando o HDFS, você vai se deparar com uma lista de pastas, de arquivos, e todo o conteúdo inserido dentro do HDFS é chamado de Data Lake, o conjunto de dados dentro do HDFS. Você pode ter uma pasta para cada banco transacional que você tem, você pode ter uma pasta, por exemplo, por tipo de negócio que você tem, por área de negócio, marketing, financeiro. A questão é, não existe uma regra fixa, mas você precisa ter um padrão de organização. E essa organização você vai criando pastas, subpastas, até chegar na última camada. E claro que essa última camada é onde estão os arquivos. Bom, e esses arquivos podem ser acessados pelo Hive. Mas espera aí, o que é Hive? A gente não falou do Hive até agora? Bom, pela própria definição da Apache, o Hive é um software de data warehouse destinado para leitura, escrita e gerenciamento de datasets. Então, o que isso significa na prática? Na prática, você vai ter o seu arquivo dentro de uma pasta e o que vai acontecer? O Hive vai conseguir ler esse arquivo em formato de tabela. Imagina que eu estruturei esse arquivo em linhas e colunas no formato relacional e eu direciono o Hive para ler esse arquivo. E ele tem uma consulta similar ao SQL chamada HQL ou HQL. Por esse motivo a gente não pode chamar o Hive de banco de dados, porque na verdade ele não armazena nenhum dado, o dado é armazenado pelo HDFS. O Hive é uma camada de acesso a esses dados. Bom, mas por que eu falei do Hive? O Hive, quando é criado um banco de dados no Hive, com a linguagem HQL, então create database, o nome do database, o que acontece? O que ele faz por trás? Ele cria uma pasta. Quando você cria uma tabela, ele cria outra pasta. Quando você insere um dado via Hive, ele cria um arquivo. Mas o contrário também é verdadeiro. Você pode criar uma pasta sendo o banco de dados, uma pasta sendo a tabela, e depois inserir os arquivos, e depois direcionar o Hive para ler esses dados. Claro que o Hive não é o único banco de dados que pode acessar o sistema de arquivos distribuído, porém o princípio é o mesmo, é organizado entre pastas e subpastas. Agora vamos pensar num data lake desorganizado. Para isso é muito comum chamar o data lake de data swamp. O que é swamp em inglês? É pântano. Então, ao invés de você ter um data lake, você tem um pântano de dados. Então, é importante você ter a ciência que o HDFS não é um lugar só para você criar pastas, organizar arquivos. Você precisa de um projeto todo de data lake para você saber onde você vai gravar o quê e qual é o padrão que você vai seguir. Então, aqui nós fechamos o overview sobre o HDFS. Finalizamos aqui, então, mais um assunto. Eu vejo vocês no próximo vídeo.